Olá, queridos, tudo bem? Vocês sabem o que é paralelismo? Então, paralelismo é a estruturação de uma sentença de maneira em que haja um equilíbrio entre as partes que a compõem. Então, o paralelismo diz respeito, na verdade, a um equilíbrio entre os componentes de uma sentença. E aí, então, para que você entenda isso de uma maneira prática, eu vou convidar você para vir aqui comigo para outra tela. E aí a gente vai ver uns casos em que há um desequilíbrio na sentença, ou seja, uma falta de paralelismo e como fazer para resolver o problema. Então, vem aqui comigo. Vejam que eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro que eu selecionei foi uma situação que eu acho que todo mundo já viu, essas listas de objetivos que as pessoas fazem frequentemente. Então, aqui, objetivos: fazer exercícios diariamente, realizar reuniões com a equipe, cumprimento de metas acadêmicas, respeitar a hierarquia da empresa. Agora, qual é o problema aqui? Percebam que no primeiro objetivo que nós temos aqui, nós temos fazer, uma forma infinitiva. Realizar, um outro infinitivo. Aí aqui no último nós temos respeitar, um outro infinitivo. Mas nesse terceiro objetivo aqui, gente, o que aconteceu? Quem veio aqui foi um substantivo. Então, o que acontece? Percebam que é exatamente isso que é a falta de paralelismo. Você vem cumprindo um tipo de estrutura e, de repente, você traz uma estrutura que foge a essa sua perspectiva de organização, de equilíbrio da sentença. Então, aqui o ideal seria que no lugar de cumprimento de metas, tivéssemos o objetivo cumprir metas acadêmicas, entendem? Porque aí o que eu tenho? Fazer exercícios, realizar reuniões, cumprir metas, respeitar a hierarquia. Agora eu tenho uma sentença equilibrada, com todos os objetivos organizados a partir de estruturas semelhantes, e aí então nós dizemos que essas estruturas são paralelas, ou seja, que a sentença tem paralelismo. Só acontece assim, professora? Não, acontece em outros casos. Venham aqui comigo. Vejam essa estrutura. O trabalho é ideal para que se gere autoestima e desenvolver a autonomia. O que acontece aqui? Vejam. O trabalho é ideal para que se gere autoestima. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma oração desenvolvida. Então, vejam que aqui, a oração tem o elemento conector aqui, a conjunção. O verbo está flexionado para que se gere autoestima. E na sequência, eu coordeno essa oração desenvolvida com uma oração reduzida, Desenvolver a autonomia é uma oração reduzida. Então, o que é que acontece aqui? Acontece um desequilíbrio, acontece a falta de paralelismo. Estão me entendendo? E aí, como é que resolve, professor? O trabalho é ideal para que se gere autoestima e se desenvolva a autonomia. Minha letra não fica muito boa aqui, né, gente? Mas vai melhorar. Então, eu também poderia... Agora, o que eu fiz, né? Eu desenvolvi as duas. Eu também poderia ter reduzido as duas. Então, no lugar de para que se gere autoestima e se desenvolva a autonomia, eu poderia gerar paralelismo se eu dissesse para gerar autoestima e desenvolver a autonomia. Ou seja, eu fico novamente com equilíbrio. O que era desequilibrado? Era ter uma reduzida e outra desenvolvida, coordenadas ali. Entendem isso? Então, é isso que causa esse desconforto na estruturação da sentença, certo? Por quê? Porque eu não tenho o equilíbrio, eu não tenho o paralelismo. Vamos ver outro caso?
Isso torna o trabalho mais prazeroso e com significado. Vejam que nós temos aqui, ó, o trabalho mais prazeroso, um adjetivo, e com significado, uma locução adjetiva. O que aconteceu de novo? Gente, ó, desequilibrou. Então, isso torna o trabalho mais prazeroso e significativo, ó. Eu vou coordenar adjetivo com adjetivo. Significativo. Agora, eu vou apresentar a vocês uma situação em que o paralelismo está associado ao uso do acento indicativo de crase. Então, vejam aqui, ó, prefiro bolo à salada de frutas. Vocês sabem que o verbo preferir, há vídeo aqui no canal, inclusive sobre isso, que o verbo preferir é um verbo transitivo, direto e indireto. E esse verbo pede a preposição a no seu objeto indireto. Então, eu sujeito, prefiro bolo, objeto direto, a salada de fruta, objeto indireto. Até aí tudo bem. Eu tenho uma preposição no objeto indireto quando eu uso esse verbo? Sim, as pessoas frequentemente usam o do que. Preferem uma coisa do que outra. Essa é uma regência que fere os preceitos da norma padrão. De acordo com a norma padrão, nós devemos dizer que preferimos uma coisa a outra coisa. Então, eu tenho uma preposição. Tudo bem. Antes de salada de fruta, eu também tenho artigo a, não é? Então, quem também conhece aqui a minha estratégia para ensinar a crase, eu digo sempre que depois que a gente acha a preposição, a gente procura um artigo. E como que procura o artigo? Faz uma frasezinha simples com salada de fruta, não é? Então eu vejo, salada de fruta é gostosa. Eu posso dizer, a salada de frutas é gostosa. Então eu boto um artigo a aí na frente. Se eu boto um artigo a, ótimo. Eu tenho preposição e tenho artigo, eu tenho acento indicativo de crase. Acontece, amores, que antes do bolo eu usei artigo? Não usei. Observem aqui o paralelismo necessário. Porque vejam que quando eu digo que eu prefiro bolo de maneira geral. Não é o bolo. Então, se eu prefiro bolo de maneira geral, essa salada de fruta também precisa estar generalizada. Como? Com a ausência do artigo. Então, se eu não usei artigo antes de bolo, eu não uso artigo antes de salada de fruta. E esse a que vai aparecer aqui é apenas preposição. Também poderia preferir um bolo específico, determinado, a uma salada de fruta específica e determinada. E aí eu diria que eu prefiro o bolo, ó, o bolo com artigo, a salada de frutas, também com artigo. Por quê? Porque eu vou ter a preposição aqui e vou usar o artigo antes de salada de frutas, uma vez que usei o artigo antes do bolo, por uma relação de paralelismo entre esses dois objetos aí relacionados com o verbo, relacionados pelo verbo preferir. Entendem isso? Então, o paralelismo vai ser, um fenômeno necessário para a estruturação equilibrada das sentenças, para que os textos fiquem com uma organização melhor. E isso vai trazer, evidentemente, repercussões para o estudo das orações reduzidas e desenvolvidas, para o uso de estruturas verbais ou de estruturas nominais, para o uso do acento indicativo de crase. Então, o paralelismo não se resume a um conteúdo específico. Ele é um fenômeno que perpassa vários conteúdos do estudo gramatical. Inclusive, a falta de paralelismo pode ser um recurso expressivo. Então, eu trouxe para vocês aqui, por fim, uma frase, clássica do Machado de Assis, lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o Brás Cubas diz que Marcela, ele diz, Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. Vejam, o Brás Cubas denuncia, o caráter interesseiro de Marcela com essa estrutura que tem uma falta de paralelismo expressiva. Expressiva por quê? Porque quando ele relaciona,
a ideia do tempo durante 15 dias e durante 11 contos de réis, quer dizer, durante o tempo que durou o dinheiro, ele mostra ali, né? Primeiro, ele junta coisas que seriam de campos diferentes, ou seja, existe uma falta de paralelismo, mas essa falta de paralelismo quebra uma expectativa. E é essa quebra de expectativa que gera a ironia presente na sentença. Então, a gente tem aqui uma falta de paralelismo semântico. Por que semântico? Porque ele junta a ideia semântica de tempo com a ideia semântica, né? A ideia sempre nesse campo do significado, certo? E com a ideia aqui do custo do dinheiro, ele junta esses dois elementos de campos semânticos, de ideias diferentes, para causar esse estranhamento que é responsável pelo sentido irônico, crítico, que ele emprega, né, aí a caracterização que faz de Marcela, certo? Então, o paralelismo, além de de ser um assunto que vai estar presente em vários conteúdos gramaticais, também estará presente na estilística, que é a parte do estudo dedicado à expressividade da comunicação, aos efeitos expressivos que a comunicação pode ter. Então fiquem atentos, porque nem sempre a falta de paralelismo vai ser um erro. Em algumas situações, ela vai ser um recurso expressivo, certo? Bom, eu sinceramente espero ter sido útil para vocês e fico muito feliz que você tenha ficado comigo até o fim desse vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo grande.